tarde, amigos. Os donos da bola entrando no ar nesta terça-feira pela Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, com muitas informações da dupla Granal dentro e fora de campo. Internacional e o Grêmio estão se preparando para a parte mais importante do Campeonato Brasileiro depois da Copa das Confederações. Nós temos hoje um convidado muito especial, o assessor do Departamento de Futebol do Grêmio, aquele que pensa politicamente como deve ser o Departamento de Futebol Tricolor, Marcos Quitolina. Quitolina, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde aos telespectadores, aos campeões da Bandeirantes, donos da bola. Prazer estar aqui, falar de Grêmio. Isso, projetar o Grêmio no Campeonato Brasileiro, no segundo semestre, a outras competições e falar também deste momento. O Grêmio veio de turbulência depois da eliminação na Taça Libertadores da América. É claro que você participa conosco. Tudo bem, Mano Freitas? Boa tarde. Boa tarde, Leonardo Meneghetti. Boa tarde, bancada. Boa tarde, você aí de casa. Participe conosco, mande seu recado pra gente no Twitter, @donosdabolaRS, na nossa fanpage no Facebook ou ainda pelo e-mail, donosdabolars@band.com.br. O Imperador a caminho. Adriano deverá ser confirmado como reforço colorado nos próximos dias. O atacante é uma das mudanças do elenco do Inter para o segundo semestre. Acompanhe. O time da foto de campeão gaúcho já é ultrapassado. O Inter do primeiro semestre é bem diferente do que os colorados vão ver no restante da temporada. Nada de grandes atuações ou goleadas construídas com facilidade. Tudo isso ficou para trás. O início do Campeonato Brasileiro é responsável pelas mudanças que o Inter tem pela frente. A campanha abaixo do esperado, com 6 pontos em 15 disputados, tirou o ambiente de tranquilidade no grupo colorado. E a pausa para a Copa das Confederações é um divisor de águas no Beira-Rio. Um período de férias e descanso, mas também de muita preparação. A direção colorada negocia jogadores. Rodrigo Moledo foi vendido ao Metalist da Ucrânia. Fred é alvo de outro time, do mesmo país, o Shakhtar Donetsk. A primeira proposta foi recusada pelos dirigentes. Já o atacante Cassiano vai para o Criciúma por empréstimo. Por outro lado, Dunga recebe reforços. Jorge Henrique foi contratado. O meio-atacante estava no Corinthians e saiu por problemas disciplinares. E falando em confusões e polêmicas, o grande reforço colorado para o segundo semestre é famoso por isso. Adriano não joga há mais de um ano e quase abandonou os gramados. Mesmo assim, deve ser anunciado nos próximos dias. Se Rodrigo Moledo saiu, é hora de buscar um substituto. Kleber, da Ponte Preta, é o preferido. E ainda tem jogador voltando de empréstimo. Bolatti passou os últimos meses no Racing da Argentina. O contrato acabou e agora o volante retorna ao Beira-Rio. Quem diria? Em pouco tempo, o time campeão gaúcho fez caracterizado. E para que mais taças sejam conquistadas, muita coisa está mudando. Já vamos falar sobre Adriano e outras negociações do Inter, mas antes o Ribeiro Neto, elegantemente vestido, nos dá um recado aqui. Diga lá, Ribeiro. Atenção, atenção, preste muita atenção, esse recado vai fazer muito bem ao seu bolso. Você que está endividado, você que não consegue pagar as suas contas, principalmente junto aos bancos. Agora você pode contar com a assessoria que certamente vai lhe ajudar. Defensa Assessoria, guarda este nome. A Defensa é uma empresa especializada na recuperação de crédito. Então você que está no vermelho, está com o seu nome negativado do SPC e do Serasa por conta dos contratos bancários impagáveis, já vá ligando para o número O que está aqui na sua tela. Você que possui dívidas com cartão de crédito ou cheque especial, você que financiou o seu veículo, a sua casa própria, você que buscou capital de giro para a sua empresa ou você que é servidor público, entrega todo o seu salário ao banco porque fez empréstimo consignado. Saiba que todos esses contratos podem ser perfeitamente negociados. É por esse motivo que você precisa de uma empresa sólida para lhe auxiliar. É a Defensa, uma empresa com mais de 10 anos de experiência no segmento de recuperação de crédito e negociação de contratos bancários. A Defensa participa junto com você de rodadas de negociações e veja só, o resultado é impressionante. Chega ao percentual de até 70% de desconto para você quitar o seu débito e ter o seu nome limpo novamente. E para lhe ajudar ainda mais, a Defensa informa: as 50 primeiras ligações estão isentas do valor de consulta. Então não perca tempo, ligue agora mesmo, agende um horário e livre-se de uma vez por todas deste endividamento. 3094-5800. Eu disse 3094-5800. Defensa Assessoria, defendendo os seus interesses.
Fica à vontade lá, Ribeiro Neto, vai bater um papo com o Marcos Quitolino, daqui a pouco a gente introduz ele na conversa. Fabiano Baldassi, o departamento médico do Inter já contratou o Adriano? Aí é que está. Esta é uma análise que está sendo feita. Eu não tenho exatamente a informação se lá no Rio de Janeiro o exame no tendão de Aquiles do Adriano, que é o que chama a atenção e preocupa, se esse exame já foi feito lá. Imagino que sim, por conta de um avanço na negociação a ponto de faltar só uma assinatura para que seja efetivado o compromisso de Adriano com o Internacional. O Adriano vai receber do Internacional R$80 mil mensais. O meu salário deve ser do Vitor Júnior, por exemplo. Por aí, do Helder, o lateral que é reserva e nem farda no Inter, ganha mais ou menos isso. Porém, vai ter um aditivo por produtividade. Um contrato de 6 meses, ele deve chegar sexta-feira em Porto Alegre. Numa condição natural de um jogador que está atuando, o exame médico é feito na chegada ao clube. Eu não tenho essa informação, mas eu tenho a impressão que o avançar desse negócio significa que esse exame médico já foi feito nele lá. Eu me recuso a acreditar que todo esse encaminhamento esteja acontecendo sem que... As pessoas têm que lembrar o seguinte, o Adriano Imperador realizou uma cirurgia complicada no tendão de Aquiles há mais de um ano e faltou a metade das sessões de fisioterapia. Quer dizer, eu acho que foi a primeira coisa que o Inter viu, né? Mas o Inter está apostando na recuperação do jogador, correto? Correto. Muito bem, isso é fato. Agora, o que eu não entendi é o Inter está trazendo o Adriano para quê? Vou te dar outra informação, pra então. quê? Pra quê? Isso não é dito publicamente. O Inter imagina que no dia 1º de agosto o Adriano esteja em campo. Pra quê? Você não respondeu minha pergunta. Vai jogar onde se o Damião não foi vendido? Essa é a pergunta do Ribeiro. Bom, mas se o Adriano tiver recuperado até o dia 1º... Vocês não estão imaginando, Baldasso, Ribeiro, Meneghetti, Quitolina, que dia 1º de agosto o Adriano esteja em condições para ser titular absoluto do Internacional. Ele vai ter que disputar a posição. Quitolina já me sinalizou que não quer falar sobre esse assunto. Não é com ele. Não é com ele. Mas ele vai ter que disputar a posição. Deixa eu fazer uma pergunta. Quitolina, tu tem medo que o Adriano dê certo? Não tem medo. O Grêmio tem que cuidar das coisas deles. O Adriano é um jogador, se o Inter estiver contratando, for contratar o Adriano, nós temos que nos preocupar com o time do Grêmio e as condições que o Grêmio apresenta em campo, não o time do adversário. Tá certo, Luxemburgo! Tá certo, Luxemburgo! Pega um jogador bom, que é um dos melhores do time, e bota no banco, tá certo! Aqui no Brasil nós temos aquela ideia assim, titular melhor... o Kleber Gladiador ganhando 500 mil por mês, não pode um jogador reserva... Pode! Se tu tiver um titular melhor... reserva do programa dando espaço pro Cadu ou pro Wagner, tá? Você é um bom jogador, mas fica no banco. Não, mas não é Pode isso. ser? Meneghetti, se tu tiver a capacidade de ter, além dos teus 11 jogadores, mais 7 em condições de atuar, e sendo bons jogadores e ganhando muito, isso é ótimo. Tem que parar com essa coisa. Reserva. Sabe qual é a tua ideia, Ribeiro? Que reserva tem que ser ruim. Não. Reserva tem que ser ruim. Reserva não tem que ser ruim. Reserva tem que ser reserva. Por ele ser reserva, ele vai ganhar menos. Não vai ganhar menos. Ele não precisa ganhar menos. Mas para com essa coisa europeia de revezamento. Tá que não é revezamento. Tu tem que ter... O jogador bom não fica no banco. Se tu quer um jogador bom não fica no banco, bom, acabou a discussão. Acabou a discussão. O Ribeiro acaba de dizer que jogador bom não fica no banco. Para mim, a discussão está encerrada. Os melhores estão no time. Os melhores. Não, se ele for o melhor... Não, mas se ele for o melhor, ele vai estar jogando. Eu acho que ele for melhor para mim encerrado. Eu acho que o Internacional está apostando no Adriano, projetando a venda do Damião. Ponto. E eu acho que se ele for vendido, o Damião não virá ninguém. Eu imagino que essa informação tenha partido, talvez, de algum dirigente do Internacional que não está tão ambientado a falar a verdade. E até entendo que dirigente nem sempre tem que falar a verdade. Até entendo isso. O presidente Giovanni Luiz, por exemplo, ele diz assim, não, eu não vou demitir o Celso Roth. Meia hora depois o Celso Roth está demitido. Sim. Não, eu não vou demitir Paulo Roberto Falcão. No dia seguinte está demitido. É uma característica do presidente tentar sonegar e desviar o foco da imprensa quando ela está num rastro. Ontem mesmo, na Rádio Bandeirantes à noite, ele disse, não temos nenhuma negociação em andamento com o Adriano. Bom, evoluiu hoje então. Quando ontem, toda tarde, todos os sites davam que o Adriano já era jogador do Inter. Então, eu acho que essa informação aí, eu acho que ela é equivocada. Não é que ela é informação equivocada, eu acho que partiu de algum dirigente do Inter que seguiu essa linha do presidente Luiz. Eu acho que até pode ser, mas se o Internacional tem a ideia de recuperar o Adriano para ele ser uma opção para o Inter no segundo semestre, é uma bela ideia, porque seria uma opção maravilhosa. E outra, não se sabe se ele vai dar certo, né? E o Damião, o Internacional também não sabe se não vai vender, se ele não vai pegar a seleção, ele está machucado.
Tudo é uma incógnita e não tem como deixar de contratar o Adriano, se é uma convicção da direção ou da comissão técnica, porque tem o Damião aqui. Vai esperar o Damião ir embora para buscar um centroavante? Não, né? Eu gostaria de mudar um pouco o rumo da nossa pauta, aproveitar a presença aqui do assessor do Departamento de Futebol do Grêmio, que é quem pensa politicamente. O Rui Costa é o executivo. Tem a função remunerada, o executivo é o operacional, é quem faz o departamento andar. Mas quem pensa politicamente, quem é o homem afinado com o presidente Koff, é o Marcos Quitolina, que está aqui conosco hoje. E a primeira pergunta, Quitolina... Foi? Desculpa, eu pensei que o senhor ia dar-me a honra de fazer a primeira pergunta. Pensou por quê? Tu dormiu pensando nisso? Pensei, tava pensando. Então vai, já interrompeu a tese, vai, pergunta. Tá rachado o vestiário do Grêmio? Não, o vestiário do Grêmio não está rachado. O vestiário do Grêmio é um vestiário que o ambiente é bom, apesar do Grêmio nesse momento, nos últimos jogos, não ter apresentado um futebol que, na minha opinião, eu tenho dito e eu tinha dito seguidamente, até para vocês, aí já falei na Rádio Bandeirante, acho que o Grêmio não vem apresentando um bom futebol. Agora, isso não significa que o vestiário está rachado. Em nenhum momento isso existiu e existe dentro do vestiário. Mas você respalda, perdão, Ribeiro, você respalda, Quitolina, você acha que o Luxemburgo foi prudente, foi inteligente, foi estratégico, quando ele fez duas declarações, uma delas dizendo assim, eu percebo que usar os dois ao mesmo tempo, referindo-se a Elano e Zé Roberto, me causa um prejuízo. E depois, quando ele joga a responsabilidade para o grupo, depois a eliminação para o Santa Fé na Colômbia, dizendo que é difícil, às vezes você treina uma coisa e na hora os jogadores têm outro comportamento. Isso agregou para dentro do vestiário? A questão de agregar, a questão o treinador tem a visão dele, do que aconteceu, do que acontece. Eu tenho a minha, o presidente tem a dele, o Rui tem a dele. Cada um, os jogadores têm a deles. Nós temos que, cada um tem uma visão e a gente, nas reuniões que a gente faz seguidamente, semanalmente, às vezes 2, 3 vezes por semana, junto com o presidente, com o departamento de futebol e com a comissão técnica, no qual o treinador, eu coloco a minha opinião, o porquê, o Rui coloca a dele, o presidente coloca a dele e o treinador coloca a dele. Agora, ele colocou publicamente sua opinião, né? Não, colocou publicamente, mas é a visão dele. Nós podemos ter uma visão diferente. Agora, o treinador tem todo o direito de se expressar da forma que ele bem entender, claro. Porque sim. ele é o treinador do Grêmio. Mas pode não ser bom, né? Ele tem o direito de se liberdade expressar. de expressão, ele pode falar o que Claro, ele quiser, mas pode não ser bom ele dentro tem a do vestiário. opinião dele e ele segue o pensamento dele. Então, qual é a tua opinião a respeito desse assunto? Minha opinião é a seguinte, minha opinião, a relação a toda a mudança técnica, por exemplo, de dizer que pode escalar A ou B, eu não vou interferir porque isso faz parte do trabalho do treinador, certo? Na reunião, internamente, eu posso dar a minha opinião e dou. Agora, o treinador, ele que se comunica com a imprensa, no caso, e com o torcedor do Grêmio, é a forma como ele age dentro do jogo ou de uma escalação. Bom, Quitolina, o time não está jogando bem, não vem jogando bem, vem de algumas eliminações e há um descontentamento do torcedor. E eu lhe pergunto, o time não está jogando bem por conta dos jogadores ou por conta do técnico? O Grêmio, no começo do ano, montou um time com qualidade. Eu acho que, na minha opinião, e na opinião de muitos, o elenco do Grêmio é um elenco que tem qualidade. Vocês estavam discutindo aqui se o treinador, jogador bom pode ficar fora do banco, pode ficar no banco, fora do jogo. O Grêmio tem um banco, na minha opinião, um excelente banco. A reposição é excelente. Agora, o time não encaixou ainda. Isso notariamente que o time não encaixou. Nós fizemos aí, nesse período todo, 2 ou 3 apresentações que encheram os olhos, para mim, foram muito boas. E umas médias e umas muito ruins. A do Atlético Mineiro, para mim, foi uma apresentação muito ruim para mim, do time do Grêmio. E a apresentação contra o São Paulo, o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo teve mais transpiração do que futebol, na minha opinião também, porque foi um jogo que o Grêmio teve mais vontade de ganhar do que futebol. E se tu não puderes juntar os dois, futebol e transpiração e vontade de vencer, tu não vai conseguir. Um só não funciona, tem que balancear os dois. E isso a gente percebe que lhe incomoda, Quitolina, porque talvez a entrevista mais franca de um dirigente de futebol nesta temporada no futebol do Rio Grande do Sul... É a mais lúcida. É a mais lúcida, mais positiva e mais verdadeira tenha sido a sua.